Meus amados ouvintes, voltamos com a nossa programação, nosso programa do cor masculino. Faremos agora a leitura do nosso evangelho do dia, a leitura do evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Multiplicando os pães, Jesus se manifesta como profeta. Jesus viu numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e aí, dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós podemos ver aqui o poder de Cristo. Nós sabemos bem, Jesus é Deus. E como Deus é onipotente, quantos milagres maravilhosos Ele realizou. Esse é apenas mais um deles. Mas olha que gesto misericordioso. Nós estamos falando de perdão. Essa passagem também tem tudo a ver com o perdão, pois Jesus teve misericórdia daquele povo. E como Pai, Deus não é apenas um Deus onipotente, mas é também um Pai amoroso, zeloso. E como Jesus, o Filho e o Pai são um, Jesus se compadeceu daquele povo como um pai, olhou para aquele povo como um pai e se encheu de misericórdia. E como um pai zeloso, cuidadoso, que com satisfação dá de comer aos seus filhos, realizou esse grande milagre da multiplicação dos pães, esse gesto de misericórdia, dar ao povo o que comer. O que nos remete também à reflexão daquela outra passagem, quando Cristo diz: Não vos preocupeis com as coisas desse mundo. Vocês se preocupam demais com o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir. E de fato estamos tão preocupados com tais coisas, preocupações mundanas, que abafam a nossa fé. Não nos deixam livres como devemos ser, porque o amor nos torna livres, né? Tal como o perdão, que é o nosso tema de hoje. O amor, o perdão, é o que verdadeiramente nos torna livres. Livres para servir. E aí parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nossa, mas liberdade e servidão, livre para servir, como assim? Se eu sirvo, eu não sou livre, eu sou um escravo? Não. Mas a liberdade que Cristo veio nos trazer é a liberdade do pecado, a tirania do pecado. Enquanto o povo acreditava que o Messias viria para libertar o povo da tirania de Roma, não, era da tirania do pecado. Podemos dizer então que Cristo também veio nos libertar de nós mesmos, do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho, de todos esses sentimentos negativos que habitam em nós e que nos impedem de amar, de perdoar. Olha só o exemplo de Cristo, dando de comer ao povo. Qual pai não sente a satisfação de ver seus filhos de barriga cheia, de ver seus filhos satisfeitos? É a satisfação de todo pai
né? Um pai orgulhoso de seus filhos, sente toda a satisfação em vê-los usufruir dos frutos do seu trabalho. E Deus, o nosso Deus, é um Deus abundante, é o Deus do infinito, é um Deus que, para Ele não existe limite. Ele faz pedras se transformarem em pães. Cristo pode nos alimentar, mas também não podemos esquecer do alimento verdadeiro, o alimento da alma. E como Ele nos alimentou, como alimentou aquele povo com 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Hoje nós temos um alimento que é o próprio Cristo. Após isso, Ele se doou como alimento que nós hoje podemos receber na hóstia consagrada. Mas como nós podemos comungar sem nos perdoarmos e perdoarmos aos nossos irmãos? Qual a sua reflexão sobre isso, Léo? Bom, meu irmão Guilherme, esse evangelho aqui, ele é muito bom, ele é muito abençoado, porque, como você vinha falando, ele nos mostra também a importância do amor ao próximo. Quantas das vezes a gente está aqui, às vezes na missa, o nosso pároco, o Padre Assis, desejar uma boa noite a ele, às vezes pede uma doação para o próximo e nós ficamos nos preocupando. Será que se eu tirar lá de casa não vai faltar para mim se eu doar para o próximo? É uma preocupação natural. Como você falou, um orgulho de pai que quer alimentar seus filhos, ver eles de barriga cheia. Esse mesmo pai às vezes fica se perguntando: poxa, se eu levar 2 quilos de feijão, 2 quilos de arroz lá para a igreja, será que não vai faltar para os meus filhos? O que eu queria que nossos irmãos entendessem é o seguinte, que a obra de Deus, ela é de um mistério, que quando você se joga 100%, Ele te guia, Ele não te deixa faltar nada. Você pode fazer sua caridade de coração, que Deus não vai te deixar faltar nada. Deus, Ele é justo, Ele é misericordioso. Entendeu? O que você vai ser de caridade, Ele vai te dar em dobro. Ele vai te dar em dobro. E você vai se sentir muito mais feliz. Se você fica feliz vendo seus filhos de barriga cheia, porque você alimentou bem o pessoal em casa, imagine a sua felicidade trazendo o irmão de volta para a igreja. Imagine a sua felicidade de poder contribuir com a pastoral social aqui da igreja e saber que pessoas carentes estão tendo que comer por causa de um esforço que você fez a mais, por causa daquele pouquinho que às vezes você tirou de casa. Entendeu? Que aquele pouquinho para você significa muito para outras pessoas. Esse é o mistério da multiplicação, do milagre da multiplicação. Porque mesmo a gente às vezes achando que tem pouco, para outras pessoas é muito o pouco que você está doando. Porque quando você doa, você na verdade está se doando para outra pessoa. Você está se doando. Entendeu? E a gente prega muito isso, porque o evangelho não é só para a gente ler, achar bonito o que Jesus fez. A gente tem que seguir os passos dele. Entendeu? A gente tem que ser igreja, não só aqui dentro da igreja, aqui na Rádio Aliança. A gente tem que ser igreja em casa, igreja no trabalho, igreja em todos os lugares que você estiver. Você tem que ter compaixão do próximo, ajudar o próximo. Entendeu? E não se preocupa. Às vezes a gente fica preocupado. Poxa, será que eu estou me preocupando demais com o próximo e estou esquecendo a minha vida em casa? Não. Deus, Ele te guia. Ele não vai te deixar faltar. Ele não vai te deixar faltar. Ele tem uma misericórdia tão grande que procura um irmão aí que se doa 100% e esteja passando necessidade. Não tem, meus irmãos, não tem. Pode passar dificuldade, mas necessidade não. Deus provê. Deus provê.
Desde quando eu entrei nessa caminhada, quando eu entrei, eu às vezes pensava assim também. Poxa, será que se eu ficar muito tempo na igreja, a minha família não vai sentir minha falta? Todos pensam assim. Se eu tirar 5 quilos de arroz da minha despensa, será que meus filhos vão ter o que comer? Todos. Nós somos seres humanos. Mas quando a gente pensa assim, a gente está pensando no material. E quando você doa o pouco que você tem, já é espiritual. É onde eu falo, meus irmãos ouvintes da Rádio Aliança, que Deus não vai deixar faltar para você. Deus não deixa. Entendeu? O que você tem a dizer, meu irmãozinho Alex, sobre essa reflexão? Essa reflexão tem tudo a ver assim, com uma coisa que eu já vi acontecer. Uma vizinha minha. Ela sempre pensava nela, nunca no próximo. Um dia ela precisou, a igreja ajudou ela não acreditou em que isso acontecesse. Ela falou assim, gente, Deus existe. Mas Deus existe, eu falei isso para ela um dia, que Deus existe. É isso. Minha irmã Maria José, você quer compartilhar a palavra com a gente? Você tem alguma coisa? Bom, primeiramente, boa noite, a todos os ouvintes da Rádio Aliança, ao cor masculino que está fazendo participação com a gente aqui esse ano. Sejam muito bem-vindos, tá? Amém. Amém. Certo? E eu quero fazer um resumo de tudo rapidamente. Vocês falaram de perdão, de amor ao próximo, né? E dessa caminhada, dessa repartição, né? Que é a doação pelo outro. Os três estão intimamente ligados. Você tem que perdoar para poder amar o outro e servir ao outro, né? Porque tudo depende um ligadinho ao outro, né? Essa é a verdade. E como o Léo colocou, muito bem colocado, ele fala a pessoa se doar para o outro, gente, às vezes é meio complicado, é difícil. Você se doar para quem você conhece, para quem você ama, para quem você gosta, é fácil. O difícil é você se doar para aquele que você não conhece, que você não tem intimidade, que você não tem afinidade, né? Aqui na nossa igreja nós temos muitas pessoas carentes, né? De necessidades não só espiritual, mas para isso temos a nossa pastoral social. E é nessa área que a gente vê as pessoas realmente carentes de tudo, mas de tudo. E a gente que vive essa realidade aqui dentro, a gente sabe o quanto que é importante, o pouquinho que a gente dá para essas pessoas, a felicidade com que elas ficam, né? Eu, por exemplo, eu fico muito mais feliz em dar do que receber, né? E procuro dar realmente para as pessoas que realmente precisam, né? Porque geralmente dá e divide mais aqueles que é como a gente, né? A gente dá um pouquinho daquilo que a gente tem, que a gente procura fazer o outro feliz. E vamos passando isso para os próximos, para as outras pessoas que estão próximas a gente, né? Então, você amar, respeitar, saber perdoar e se doar para o outro é realmente coisa de Deus. E quando você se doa de verdade, de coração, eu não digo se doar apenas pela metade, mas de 100% naquilo que você está realmente proposto a fazer, para o seu irmão, para o seu próximo, você nunca vai ficar com nada faltando para você ou para qualquer área da sua vida que você possa precisar. Essa é a realidade. Deus, ele vai estar sempre provendo as suas necessidades, vai estar sempre te preenchendo de uma forma tão grande que você... Essa preocupação aparente que a gente tem, porque nós somos humanos, nós somos seres humanos, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, essa é a verdade. E Deus é misericordioso, Ele é Pai, Ele nos ama, e Ele vai estar sempre com esse carinho, sabe, com o rostinho dele voltado para a gente. Porque quando Ele chama a gente, Ele, sabe, Léo, Ele não olha o conjunto, não. Ele chama a gente pelo nome. Ele fala com você individualmente, com cada pessoa. Ele chama Léo, Alex, Guilherme, Francisco, Maria José, sabe? Ele vai ouvir cada um de vocês. E Ele sabe exatamente a necessidade de cada um de nós. E Ele vai tocando nisso aí. E vai transformando,
vai mudando a tua vida, você vai perdoando, vai amando mais o teu próximo, e ele vai preencher a área que você está mais necessitado no momento. Então, fica meu recadinho para vocês aí, tá bom? Amém. Muito obrigado, Maria José. Gente, certa vez eu ouvi uma história, ou melhor, perdão, eu presenciei essa história de uma velha senhora que, depois de ter vivido, ela já devia estar na casa dos seus 80 e poucos anos, depois já ter vivido uma vida inteira, criado seus filhos e tudo mais, e ser viúva. Ela resolveu abrir as portas da casa dela, que ela tinha um grande espaço, um grande terreno, e ela cuidava de pessoas de rua, cuidava de mendigos, e não apenas dos moradores de ruas, mendigos, mas também da vizinhança. Qualquer pessoa que precisasse, ela estava disposta a ajudar. E ela fazia todos os dias pelo menos uma refeição para todas aquelas pessoas. Eu não lembro a quantidade, mas certamente eram dezenas de pessoas. E eu me perguntei no momento, nossa, mas como ela consegue? Me veio uma reflexão. Uma velha senhora consegue alimentar dezenas de pessoas, e ela ganhava, acredito que seja apenas a aposentadoria dela, mas ela conseguia. Como ela conseguia? Aí eu logo pensei, né, nossa, como é que um político não consegue, né? Como é que os governantes não conseguem? Se você chega num órgão público qualquer, ou mesmo na prefeitura, e pede uma ajuda para alimentar uma dúzia de cabeças, vão arrumar uma desculpa. Vão arrumar uma desculpa, dizer que não tem recursos. Mas como aquela velha senhora conseguia? Eis aí a essência da coisa. O amor. O amor pelo próximo. Esse amor que vem primeiramente de Deus. Porque nós, quando amamos a Deus, Deus nos ensina a amar o nosso próximo. Certa vez, eu acho que eu já estou contando até histórias demais por hoje, mas eu tive uma palavra de ciência e sabedoria. Qualquer dia eu conto isso em mais detalhes, mas uma visão de uma pirâmide. E Deus no topo dessa pirâmide. E a partir do topo dessa pirâmide onde Deus estava, surgiam raízes, como raízes de uma árvore. E em cada ponta da raiz estavam as pessoas que faziam parte da minha vida. E outras pessoas que também não faziam parte da minha vida. Quer dizer, essas raízes que não têm fim. Por quê? Deus me ensinou nesse momento que só através dele você vai conseguir amar o seu próximo. Como? Como você pode amar? Amar muitas vezes, amar os nossos pais, às vezes é fácil. Se bem que muitas pessoas têm dificuldade em amar até os pais, o irmão. Mas a maioria de nós é fácil amar os nossos pais, nosso irmão, os nossos parentes. Mas e quanto à sua futura esposa, por exemplo? Como que você pode amar uma pessoa? Se você for parar para pensar, é uma pessoa que... A sua namorada, por exemplo, né? Vamos pensar no casamento. Como que você pode dividir uma vida, uma casa, e amar uma pessoa a sua vida inteira? Uma pessoa que foi criada numa família diferente, tem costumes diferentes do seu, né? Quais são as chances disso dar certo? Digamos assim, pensando humanamente, eu diria que a chance é zero. Mas nós sabemos que o casamento também é um sacramento da igreja. É um milagre o casamento, é uma coisa linda. E assim deve ser também a nossa vida com Cristo e também com os nossos irmãos, um casamento, né? Porque através de Deus, amando a Deus, Ele nos ensinará a amar o nosso próximo. Essa senhora que eu citei nessa história era uma senhora religiosa. Sinceramente, eu nem sei a que religião ela pertencia. Não sei se ela era católica, e eu posso até estar falando besteira. Honestamente, eu não sei, não tenho certeza se ela era uma pessoa religiosa. Mas
do fundo do meu coração, eu sei que era. Porque ninguém faz algo assim pelo seu próximo sem amar a Deus. Ela tinha amor pelo próximo. Amém. Amém. E somente através de Deus ela conseguia. Isso não é uma façanha, isso é um milagre, mas olha, milagre muitas vezes nós pensamos como uma coisa muito distante de nós, mas não é. Milagres acontecem a todo momento, a toda hora. O milagre da vida, todos os dias quando nós acordamos, o milagre da vida que se repete todos os dias. E tem gente ainda que levanta reclamando da vida, né? Olha, é um milagre que está se repetindo, está acontecendo. Então, eu queria dizer que na nossa sociedade, muitas vezes, os pobres alimentam os pobres. Nós não podemos esperar muito de quem tem muito, mas de quem tem pouco, na verdade, é que vem o muito. Cristo perguntou aos seus discípulos: o que temos para comer? 5 pães e 2 peixes. Para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Devia ser mais de 8.000, talvez 10.000, talvez até mais. Mas Cristo conseguiu alimentar a todos. Então, numa situação como essa, trazendo isso para o nosso tempo hoje, isso seria possível? Muitas pessoas dizem: só Jesus para realizar um milagre desse. Não, meus irmãos, não. Porque quando se tratava de milagres, Jesus dizia inclusive para os discípulos: vocês também podem realizar milagres como esses e até maiores. Mas o milagre não está em você multiplicar pães. O milagre não está naquelas coisas maravilhosas que você vê, mas um simples gesto, como você, por exemplo, dar o que comer a uma pessoa, é um milagre. Você está sendo um milagre para aquela pessoa naquele momento, né? Existe uma frase que diz: se tu o milagre, né? Seja você o milagre. A gente espera tanto um milagre que venha dos céus. Não é assim que acontece. Nós temos que ser instrumentos de Deus. O milagre acontece através de nós. Então é impressionante como o nosso irmão Léo estava comentando. Muitas pessoas que têm pouco e dividem o seu pouco. E eu não poderia deixar de comentar, né? Eu vejo muito por aí, vejo na TV, vejo nas redes sociais, muitas pessoas dizendo que conheceram a Deus, conheceram a Cristo e prosperaram. Eu prosperei financeiramente, né? Eu tinha uma casa, agora eu tenho 2, eu tinha um carro, agora eu tenho 2. Mas o que os discípulos de Cristo diriam, né? O que os apóstolos diriam? Eu conheci a Cristo em pessoa e aprendi a repartir o pouco que eu tinha. Eis aí o milagre, né? Esse gesto de amor. Então, uma breve reflexão antes de pedir a próxima música sobre essa leitura. Jesus, ele é o pastor segundo o coração de Deus, realizando assim também a profecia de Jeremias. E é também o próprio Deus que venha para apacentar o seu povo, conforme nos diz o profeta Ezequiel. Ele vem porque Deus tem compaixão do seu povo, que está como ovelhas que não tem pastor. Jesus é o pastor que alimenta o rebanho com a palavra, ensinando-lhes muitas coisas, e com o alimento material, multiplicando os pães e os peixes. Como continuadores da missão pastoral de Jesus, devemos nos dar também a nossa contribuição, para que o povo seja formado na fé, possa lutar pela superação da misericórdia e da fome, e tenha condições de conhecer e viver os valores do reino de Deus. Amém? Vamos para a nossa música. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre,
mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Meus amados, encerrando essa programação, agradecendo de todo o coração, primeiramente a Deus e segundo a todos vocês que estão nos ouvindo, nosso irmão Léo, agradecer pela sua presença, agradecer pela presença do nosso irmão Alex, do Francisco e da Jo aqui presente também. Eu quero agradecer a Rádio Aliança por essa oportunidade ao cor masculino, esse programa iluminado, né, por Deus, Irmandade de Colores,
Quero agradecer a Deus por nos trazer até aqui. Eu quero agradecer também ao nosso Senhor Jesus Cristo por nos guiar, por botar as palavras necessárias na nossa boca. Eu quero agradecer também a Nossa Senhora para que ela interceda em todas as famílias que faltam perdão, que ela é mãe. E eu quero agradecer a Deus por tudo o que eu estou passando nessa vida, todas as provações, e pela confiança de conduzir um movimento chamado Cor Masculino e de agora estar aqui na Rádio Aliança. Amém. Eu também quero agradecer a todos. Boa noite, quero agradecer a todos vocês ouvintes da Rádio Aliança. Obrigado por nos ouvirem. É isso aqui, É isso.